Fala, Fiel, vamos com as últimas informações do Corinthians. 4 reforços que o Corinthians está mirando. Tem a questão do Wesley, será que ele sai do Corinthians? Também tem as propostas e os valores divulgados aí pelo Samir Carvalho acerca do contrato que o Corinthians pode fechar muito em breve com a Globo. Você confere todas as últimas atualizações agora do Timão, se inscreva, deixa seu like e bora aí pra notícia. Que tem uma possibilidade aí bem forte do Real Betis da Espanha chegar com tudo na próxima janela para tirar o Wesley do Corinthians. É óbvio que a gente não está falando de uma situação imediata agora, mas é bom a gente começar, e especialmente o Corinthians, a se planejar, a refletir sobre, porque ele recém está se firmando no time titular. Cara, eu estava pegando os números do Wesley. Ele tem, nessa temporada, ele tem 10 jogos e 6 como titular. Ele tem só 2 gols e 1 assistência. Na carreira, no profissional do Corinthians, ele tem 4 gols marcados. Porque ele só tem 48 jogos e só 17 como titular. Ele vinha entrando muito, né? Ele tem 17 jogos como titular, de quase 50 que ele participou. É muito recente. Só que é óbvio, né? Ele está jogando muita bola. Ele é um jogador, tem só 18 anos, e isso, cara, isso faz toda a diferença para o mercado externo. Quando você vê um jogador despontando assim no time de cima de um clube como o Corinthians, os caras crescem o olho, não tem jeito. Então, ele tem sido muito mais do que números aqui. Você vê que o Wesley tem sido um cara que muitas vezes não aparece na estatística final, né, de gols e assistências, mas provavelmente tem de dribles, de 1 contra 1, de vitória pessoal. É um cara que tem sido muito participativo pelo lado esquerdo e resolveu esse problema, que era uma função ali que o Corinthians estava buscando um jogador e o Wesley simplesmente tomou conta da posição esse ano. Numa maturidade maior, o time também ajudou, a chegada do Antônio Oliveira, mesmo com o Mano Menezes, ele ainda estava sendo já um cara mais, digamos assim, influente no jogo. Agora, então, nem se fala. Então, é o melhor momento do Wesley com a camisa do Corinthians, no profissional do Timão. Tem mais alguns meses até a janela do meio do ano, né? Porque a janela europeia está fechada, né? É bom que a gente diga isso, não tem como chegar uma proposta agora, mas o que vem é uma sinalização. E quando vem uma sinalização, a gente já sabe que isso pode acontecer. A ESPN, inclusive, acha que outros clubes da La Liga podem se interessar pelo Wesley. E vai depender, inclusive, do futebol dele até o meio do ano, né? E aquela dicotomia, né? Aquela coisa louca que você, obviamente, não tem que torcer por um moleque dar errado, né? Mas quanto mais você torce para ele ir bem no Corinthians, mais ele vai chamar a atenção. Não tem muito o que fazer. Ele vai jogar a Sul-Americana, vai se destacar no continente, vai jogar a Copa do Brasil, né? As próximas fases, daqui a pouco desponta também, o Corinthians avançando sempre ajuda, e especialmente o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco chamado por uma seleção de base, uma lista de Olimpíada, né, que ele até não vem figurando aí, mas daqui a pouco, gente, pelo que ele está jogando demais, ele está cada vez mais maduro, e a tomada de decisão está melhorando, e é um jogador que está crescendo muito, assim, numa função que todos os técnicos gostam. Então, assim, o Wesley pode sair para o Real Betis. O Corinthians tem 70% dos seus direitos. O Augusto Melo revelou que recusou uma proposta já de 8 milhões de euros e a multa rescisória para o mercado externo é de 100 milhões de euros. Eu acho muito difícil que ele seja vendido por esse valor. Mas como o Corinthians tem 70%, a informação é que o Corinthians gostaria de algo próximo dos 50 milhões de euros pela sua parte. E aí, né, teria uma negociação aí para comprar a sua totalidade no valor de 70 milhões de euros, por exemplo. É um valor considerável. Será que o Corinthians vai conseguir? O Samir apurou, inclusive, que a saída do Luiz Henrique, né, que veio para o Botafogo, deixou essa lacuna e que o Real Betis estaria em busca de um substituto. E o Wesley, digamos assim, reúne todas as características necessárias. Eu também acho. Então, acho bem preocupante para essa situação. Acho que o Wesley pode realmente deixar o Corinthians na próxima janela. Se o Corinthians segurar mais um pouco, porque essa era uma promessa do Augusto, né? Que os caras só vão sair depois de se firmarem no time titular e por valores consideráveis, bom, talvez ele consiga segurar um pouco mais. Mas se ele não conseguir, então que ele venda por valores, né, interessantes, porque nos últimos anos o Corinthians se notabilizou por vender muito mal as suas joias, por doar as suas joias, por entregar os seus garotos para Zenites e clubes afora, né? Então o Augusto prometeu, foi uma promessa de campanha dele, que os garotos aqui seriam valorizados,
e ficariam no clube o máximo possível. E se tiver que sair, que saia por valores que realmente não dá para você discutir. Lembra que eu falei para vocês que o valor de 300 milhões não chegou, essa proposta não chegou ao Corinthians de 300 milhões? É verdade, não chegou. E uma fonte me confirmou o valor que chegou da Globo, me falaram que é um valor idêntico ao valor oferecido pela Abrax. Agora nós temos o valor da Globo. Se é o valor idêntico ao da Abrax, nós estamos falando de 240 milhões de reais. Foi isso que a Globo ofereceu para o Corinthians fechar com a Globo, com a Libra, e o Corinthians, né, ter os jogos transmitidos do Campeonato Brasileiro no Premiere, no Sport TV, no canal fechado, e na TV aberta, na TV Globo, tá? Então, esse é o valor, 240 milhões. O Corinthians ainda me falou mais duas coisas importantes. A Abrax ainda é melhor a proposta, tá? Não tô falando que o Corinthians prefere a Abrax, tô falando que hoje a proposta da Abrax é melhor. E sabe, mas não é idêntica? Sim, é idêntica ao que ofereceram fixo, os 240. Mas a Abrax, ela oferece uma bonificação maior. O Corinthians pode chegar num valor maior com a Abrax, pelos estudos que foi feito, por análise das propostas, do que chegar na Globo. É idêntica à proposta de grana, ó, 240, esse aqui é o dinheiro que você vai ganhar e é certeza, tá? É um fixo. Agora, as bonificações, a Abrax é mais vantajosa. Pouca coisa, mas viu? Não dá para dizer que o Corinthians prefere a Abrax, porque se eu falar isso daí, amanhã fecha com a Globo, vão falar que eu errei a informação. Só estou falando que tem uma vantagemzinha. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer da Globo aumentar a proposta, dar a mesma vantagem, melhorar as bonificações e fechar com a Globo. Então hoje não dá para cravar com quem vai fechar. Outra informação importante sobre o direito de televisão, tem outras que podem fazer parecidas com a Abrax. Tô abrindo aspas aqui para uma fonte muito importante do Corinthians que me disse. Então, é bom lembrar que a Liga Forte pulou fora. Não é que a Liga Forte pulou fora, quem pulou foi o Corinthians, que rejeitou a proposta da Liga Forte. É muita soberba também, ninguém quer falar que o Corinthians rejeita alguém, foi o Corinthians que rejeitou a Liga Forte. O Corinthians tem a proposta da Abrax e da Globo de 240 milhões, tá? É isso, é a mesma proposta, Bom, galera, e o Samir Carvalho aí do Café do Setorista também passou informação muito importante dentro dos bastidores, que houve uma reavaliação lá, tá? E o técnico do Timão está gostando muito do elenco, do que possui, né, na mão. Porém, o Corinthians entende ainda que o Timão precisa de 4 reforços, tá? Para poder brigar realmente por coisas grandes, como o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, né, e também aí a Copa do Brasil, tá? O Corinthians vai priorizar esses campeonatos, precisa de elenco, para ter um elenco aí que possa realmente competir com os times grandes aí que tem um elenco forte também, tá? Então, o Corinthians vai atrás de 4 reforços, entre eles tá as possibilidades de atacantes, tá? Provavelmente mais um lateral esquerdo que o Corinthians realmente precisa, mais um meia, e também o Samir Carvalho chegou a passar que o Corinthians poderia ter interesse também em mais um zagueiro, né? Chegou o Kaká, mas o Corinthians teria interesse em mais um zagueiro, tá bom? Essas são as informações do Corinthians. Tem também, né, o ex-jogador do Corinthians, aí o Cantillo acionou o Corinthians, né? Tá cobrando uma dívida no Corinthians, cerca de, acho que 3 milhões aí de reais, que o Corinthians deve pro jogador, mas é mais um jogador que tá vindo aí cobrar o Corinthians. A gente vai acompanhar aqui todas as notícias, por isso que é importante você deixar seu like e se inscrever no canal, para você estar atualizado, e a gente volta aqui na próxima, beleza? Grande abraço, até mais, e vai Corinthians!